Nós estamos recebendo aqui no estúdio do portal 7 Segundos Arapiraca a professora doutora em Bioquímica de Arapiraca, Janaína Kívia, que desenvolveu, digamos assim, um curso, um método, por uma experiência própria que ela teve durante 2 gestações, para poder auxiliar os profissionais da área de saúde a detectar problemas relacionados ao metabolismo infantil. Quem vai explicar do que se trata é a nossa convidada, Janaína Kívia. Janaína, seja bem-vinda ao portal 7 Segundos. Conta pra gente como é que isso tudo começou, você que é especialista nessa área de bioquímica, teve uma experiência própria, não é isso, durante suas 2 gestações, e daí você desenvolveu, digamos, esse curso, é isso que você ministra pelas redes sociais? Conta pra gente. Primeiro, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre esse projeto. É um projeto que é muito importante para mim, muito significativo. Eu sempre brinco que ele nasceu no meu coração há 8 anos atrás e hoje eu consegui tirá-lo do papel. Por que ele nasceu no meu coração há 8 anos atrás? Há 8 anos atrás, quando eu tive a minha primeira gestação, foi uma gestação considerada de alto risco. Tive muitos problemas, tive o acompanhamento todo certinho com o médico obstetra, um médico de reconhecimento, que me deixou, na verdade, muito à toa. Era assim que eu me sentia. Eu me sentia desamparada. Por quê? Porque, na maioria das consultas que eu ia, eu não tinha as respostas que eu buscava. Então, já começou por aí. Quando a minha filha nasceu, eu tive muitos problemas na amamentação, e quem é mãe sabe o quanto é difícil, ao mesmo tempo que é uma fase extremamente importante, é um momento muito delicado, emocionalmente falando, fisicamente falando. E nesse momento, mais uma vez, eu me senti desamparada. Então, tem toda uma questão de quando a mulher, né, é gestante, a gente tem muitos palpiteiros, muita gente dando palpite, muitas mães que já são experientes e gostam de passar a sua experiência. Isso também acaba atrapalhando um pouquinho. Então, diante das experiências que eu tive enquanto gestante, enquanto mãe, minha filha desenvolveu logo no início da vida alergias alimentares bastante consideráveis, que também me fizeram, mais uma vez, me sentir desprotegida. Muitas vezes os profissionais aos quais eu recorria não tinham respostas e essa situação ela foi se arrastando durante muito tempo. Então, eu comecei a buscar por conta própria um pouco mais de conhecimento. Embora naquele momento eu já fosse professora de bioquímica, já trabalhava na área da saúde, eu realmente ceguei, né? Fechei os olhos para determinadas situações e acabei também negligenciando muitas coisas que poderiam ter sido solucionadas inicialmente. Ou seja, esse problema que você sentiu na pele, digamos assim, com a sua própria filha, teve um problema alérgico, não é isso? Uma reação alérgica, e os profissionais a quem você recorreu não sabiam, de repente, definir o que seria aquilo, dar um diagnóstico para aquilo. Você, então, correu por conta própria, atrás, né? Estudou, buscou conhecimento, para poder justamente entender o que é que se passava com a sua filha diante daquele problema, e daí você começou, de repente, a expandir esse conhecimento para outros tipos de problemas semelhantes com outras pessoas, é isso? Mais ou menos isso? Então, Giovanni, quando eu comecei a me situar, digamos assim, né, dos acontecimentos, comecei a pensar de forma mais racional, isso levou muito tempo, não foi algo no início. Então, a gente ficou quase 9 meses sem ter um diagnóstico exato do problema que a minha filha tinha. Ela nasceu com intolerância à lactose. Então, até a gente ter um diagnóstico exato... Demorou quanto tempo? 9 meses. Então, aos 9 meses, ela já não tinha tanto desenvolvimento cognitivo e motor que era esperado para a idade dela. Por conta dessa carência. Por conta exatamente de toda a situação que foi se agravando, né? Então, ela começou a consumir fórmula muito cedo. Eu não consegui fazer o aleitamento exclusivo até os 6 meses, que é algo extremamente importante, a gente sabe disso, né? A ciência está aí mostrando, os dados estão aí mostrando cada vez mais. Muitas crianças hoje morrem antes dos 5 anos de idade devido à falta de um aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. Por quê? Porque o leite materno, ele é o alimento necessário, contendo todos os nutrientes necessários para que o bebê se desenvolva plenamente, em todos os sentidos, até os 6 meses de vida. Eu não pude fazer isso pela minha filha, porque os profissionais diziam que o meu leite era fraco e ele não sustentava. Na verdade, quando a gente introduziu a fórmula, ela começou a ter várias internações, então, muita medicação, e a situação foi se agravando, né? Então, naquele momento, eu vi que eu precisava agir. A gente conseguimos uma médica, alergista, especialista,
E naquele momento ela me mostrou tudo o que de errado tinha sido feito na condução desse diagnóstico. Então foram 9 meses de luta. Com 1 ano a gente celebrou muito, porque assim, ela foi uma vitoriosa, minha filha, de ter chegado no primeiro ano de idade, mesmo passando por todos os problemas que ela passou anteriormente. De que forma isso é feito, assim, na prática? Digo no seguinte sentido, de que forma essa carência nutricional dela foi suprida? Assim, o que é que você conseguiu achar, encontrar para poder justamente encaixar naquilo que estava faltando para sua filha? Então, naquele momento, quando a gente teve o diagnóstico, que ela, na verdade, não tinha uma alergia ao leite, que inicialmente foi feito esse diagnóstico erroneamente, mas que para a gente tivesse esse diagnóstico, precisaria ser feito exames específicos. Esses exames não foram solicitados na época. Quando nós tivemos o diagnóstico, a gente começou um tratamento adequado. Então, uma fórmula, já que naquele momento eu já não tinha mais leite, eu já não produzia mais leite, né? Diante de uma demanda emocional muito grande, de estresse, ela não mamava, então ela não estimulava a produção do leite. Eu não conseguia amamentar. Então, foi passada uma fórmula adequada para ela, uma alimentação balanceada, porque da mesma forma que foi retirado dela muitos nutrientes que eram necessários naquele momento através do aleitamento, foi retirado o meu também, né? Então, nós duas entramos num processo fisiológico metabólico de danos muito consideráveis. Então, com o acompanhamento adequado, nós conseguimos reverter esse quadro através de quê? Da medicação correta, de uma alimentação balanceada para mim e para ela, que a gente pudesse ir voltando, né, tornando ao equilíbrio para que ela começasse, com os nutrientes necessários, entrar numa fase de desenvolvimento adequado. Daí, então, é que nasceu a ideia do seu projeto, é isso? Se especializar nesse tipo de, digamos, de situação para poder justamente dar uma referência aos profissionais da saúde? É mais ou menos por aí, não? Então, eu já era professora de bioquímica, já atuava na área da saúde e comecei a compartilhar com os meus alunos algumas situações que aconteciam. Então, pessoais, exato. Eu sempre brincava com eles, gente, quando eu chegar lá na unidade básica que você for enfermeira, eu quero ser atendida dessa e dessa forma. Eu quero que você me faça tais perguntas, porque essas perguntas foram importantes para o diagnóstico da minha filha. Então, eu comecei a ver que dentro da minha perspectiva profissional, tinha muitas formas, muitas possibilidades de eu contribuir com esse universo da saúde materno-infantil numa abordagem bioquímica. Então, desde então, eu comecei nas minhas aulas, né, eu já atuo como professora há 10 anos nos cursos da área da saúde, com bioquímica, com imunologia, com outras disciplinas que também fazem parte, né, desse corpo científico que embasa a saúde materno-infantil. Então, eu comecei ali já a falar para eles, treiná-los de uma forma diferente. Na minha segunda gestação, minha segunda filha tem 4 meses agora, eu pude vivenciar uma experiência completamente diferente. E a partir dessa experiência, eu resolvi que eu precisava levar esse conhecimento além. Então, no primeiro momento, eu pensei em trabalhar com mães, né, treinando, falando dessas situações que são comuns acontecerem, para que o que eu vivenciei com a minha filha, elas não vivenciassem também. Porém, eu pensei assim, se eu fizer o que eu já faço normalmente, que é o meu trabalho enquanto professora, enquanto educadora, enquanto pesquisadora, e puder formar profissionais mais habilitados, mais facilmente, que consigam utilizar a bioquímica, porque a bioquímica é uma disciplina considerada muito difícil, Giovanni, eles colocam vários impedimentos de tirar ela da teoria para a prática. E eu sempre Vira um bicho de 7 cabeças, é isso, mais ou menos? Vira um bicho Na cabeça das pessoas. Muito grande, muito grande. Sempre que eu falo, todo mundo... Menina, que área difícil. Realmente, porque culturalmente ela foi construída dessa forma. Então, muitos profissionais, quando chegam no momento de atuar, eles colocam a bioquímica de lado. Porque pode ajudar bastante. Muito, porque eles não se sentem seguros. Então, o curso, né, agora, no dia 2 de fevereiro, eu lancei um curso gratuito pelo Instagram, onde eu falei, na verdade, sobre temas relacionados à saúde materno-infantil, como alergias alimentares, obesidade, doenças crônicas não transmissíveis, que hoje representam 75% das mortes de gestantes em todo o mundo, que são consideradas causas evitáveis. Um índice bem alto, hein? Um índice muito alto, né? Mortes por causas evitáveis. Então, muitas dessas mortes, muitas dessas causas de morte, tem lá um aporte bioquímico muito grande.
a origem é bioquímica, a origem é molecular. Então, eu peguei a minha experiência pessoal enquanto mãe, uni com o meu conhecimento enquanto professora e desenvolvi esse curso, que é voltado para profissionais da saúde, onde eles possam descomplicar a bioquímica aplicada à saúde materno-infantil. E como é que funciona? De que forma você consegue transmitir esse seu conhecimento através do Instagram, como você disse, através do seu canal? Então, eu comecei compartilhando normal, né, no feed, nos stories, fazendo pequenas aulas todos os dias. Eu pegava um tema do que ia acontecendo mesmo. Hoje eu tive consulta, eu tive na minha segunda gestação diagnóstico de diabetes gestacional e trombofilia, que são duas doenças também de origem metabólica. Então, realmente tudo foi me levando para esse momento, né? E eu comecei a compartilhar e muitas pessoas começaram a se identificar e perguntar mais sobre, e eu sempre ia respondendo. E aí, durante esse curso, né, que foi esse primeiro curso gratuito que eu fiz, foram 7 dias, e durante os 7 dias eu abordei cada dia um tema. Então, um dia eu falei sobre alergia e intolerância alimentar, e mostrei os aspectos bioquímicos disso. Outro dia eu falei sobre os hormônios gestacionais, mostrei a bioquímica por trás disso. E aí, finalizamos agora, no último dia 8, e surgiu também a ideia de uma mentoria para profissionais da saúde, porque eles começaram a me procurar no privado, perguntando se não teria como avançar ainda mais com esse conhecimento. Alguns até você nos relatou em off, antes do início da entrevista aqui, de que ficaram surpresos com essa abordagem sua, devido, assim, teria um certo ineditismo, é isso? Por parte deles, assim, puxa, nunca vi ninguém falar sobre isso, tá, abordar esse tema, aprofundar. Isso, exatamente. Eu também não, a gente nem tinha conhecimento quando a gente começou. Nem era essa a ideia, né? A ideia era ajudar, né? Exatamente, a ideia não era essa, né? Realmente era pegar a minha experiência e transformar, né? Poder transformar isso em conhecimento. Mas muitos deles começaram a dizer: professora, esse curso não existe, a senhora criou o primeiro curso do Brasil de bioquímica aplicada à saúde materno-infantil, eu não estou achando nem na internet os conteúdos. E eu disse: não se preocupe, porque os conteúdos eu vou mandar para vocês. E eu montei um grupo no WhatsApp. Hoje o nosso grupo ele tem mais de 100 pessoas, né? Então foi construído assim, em 15 dias, basicamente. Então hoje a gente já tem mais de 100 pessoas nesse grupo de profissionais da saúde que estão interessados em saber mais sobre bioquímica para aplicá-la na saúde materno-infantil. De que forma as pessoas podem lhe encontrar nas redes sociais, participar, de repente, os interessados, mães também, né? Sim, sim. Eu tenho muitas mães que me seguem. Eu também, sempre na minha fala, eu tento deixar o mais próximo possível para que elas compreendam. Por quê? A informação, ela gera liberdade, né? Então, liberdade de escolha profissional e que esses profissionais estejam, de fato, aptos a atendê-las. Então, eu tenho o Instagram, né, @JanaínaKívia, eu estou lá no LinkedIn também, no Facebook. Então, quem quiser pode seguir lá. Eu sempre vou estar dando informações, eu não falo dicas, porque dicas parecem muito superficiais, né? Eu estou lá compartilhando informações, tudo baseado na ciência, para mães e para profissionais da saúde. E o objetivo é ajudar as mães, ajudar os profissionais e preservar, no fundo, né? O objetivo principal seria preservar a vida humana, né? Com toda certeza, Giovanni. A gente sabe que hoje, né, do ponto de vista da saúde pública, a saúde materno-infantil, ela está entre os objetivos do desenvolvimento do milênio. Que esse número de mortes de mães durante a gestação, durante o puerpério, assim como de bebês na fase neonatal, ela caia. Está lá entre um dos objetivos do desenvolvimento do milênio. Então, é meu papel, não só enquanto mãe, não só enquanto ser humano, também como profissional, poder ajudar de alguma forma. E essa foi a forma que eu encontrei. E eu estou muito feliz com as oportunidades que têm surgido de poder ampliar cada vez mais essa discussão. Eu fico só imaginando aqui, para a gente fechar, quantos diagnósticos errados ao longo, né, da vida, aí, né, da história, já não foram dados devido justamente a essa falta de conhecimento, talvez, de conhecimento mais aprofundado relacionado a esse tema, não é isso, Janaína? Muito. O último dado, né, que é de 2020, porque o de 2021 ainda não saiu, 1.851 mulheres morreram no Brasil. É mais de 2 óbitos por dia, não é? Então, é um número muito grande. Durante a pandemia de Covid-19, esse número ainda triplicou. Por quê? Porque esse atendimento, essa atenção primária, devido a toda a circunstância da pandemia, ela foi deixada de lado. Mas a saúde materno-infantil, ela não pode, em momento algum, ser abandonada. Porque o que acontece durante a gestação, hoje a gente já sabe que se reflete
daqui a muito, muito tempo, né, na vida das nossas crianças. Então, não tem como a gente deixar de lado. Então, e é de graça, não é isso, Janaína? Exatamente. Esse curso gratuito, né, que foi o primeiro, foram 7 dias, ele foi grátis. Nesse primeiro momento, a gente está com um curso mais avançado, que é para profissionais de fato. Mais específico. Mais específico. É uma mentoria, essa é paga, tá? Essa é paga. Mas a gente vai continuar e já tem outros convites para a gente também ampliar esse conhecimento para a população. Quero agradecer pelo convite, a equipe do 7 Segundos, a você, Giovanni, pela oportunidade de estar falando, de estar trazendo essa temática, que ela é muito especial, ela é muito importante não só pelos dados estatísticos que tem associados a ela, mas também por uma questão pessoal mesmo, de realização, de poder estar falando, poder estar treinando esses profissionais para atuar no campo da saúde materno-infantil. Então, muito obrigada pela oportunidade. Então, tá aí, essa foi a Janaína Kívia, professora doutora arapiraquense, na área da bioquímica, que desenvolveu, né, esse projeto voltado para ajudar os profissionais justamente que lidam com a questão da saúde infantil, a saúde maternal. Ela desenvolveu esse curso que está sendo ministrado através do Instagram dela, que é um curso de bioquímica aplicado à saúde materno-infantil. Mais informações é só acessar o portal 7 Segundos Arapiraca. Obrigado, Janaína. Seja bem-vinda. Volta outras vezes aqui.